A avaliação do governo Lula piorou. Segundo pesquisa do Datafolha, enquanto a aprovação caiu 11 pontos percentuais em 2 meses e chegou à marca de 24%, a reprovação disparou, atingindo 41%. Estes são os piores índices de avaliação de todos os mandatos do petista. A pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira desta semana, com 2.007 eleitores em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Carlo Cauti, o que te chamou a atenção nessa pesquisa, em que pese que a gente sempre faz a ressalva em relação a pesquisas de opinião, mas é um dado aí que chama a atenção e que nós temos relatado e acompanhado bastante aqui durante todos os programas. Primeiramente, me surpreendeu Datafolha, que é sempre uma entidade muito amiga do governo, do PT. O Datafolha pontualmente conseguiu errar todas as pesquisas durante a campanha eleitoral, todas a favor do Lula, né? Obviamente. Então, Datafolha, se não me engano, deu quase 10 pontos a mais para o Lula contra o Bolsonaro, foram nem 2. Né? Mas, enfim, então quer dizer, se são 24% de popularidade, eu faria uma tarde, tiraria um pouquinho assim, eliminaria uma gordurinha, deveria ser até menos do que isso. 2 pontos interessantes. Primeiro, a queda é repentina a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro? A crise do Pix. A crise daquela portaria infame da Receita Federal que queria fiscalizar as contas de todos os brasileiros, bisbilhotar a nossa movimentação bancária, e isso atingiu principalmente os brasileiros mais pobres, brasileiros que fazem bico e que não querem pagar 27,5% do salário já pequeno que eles têm para o governo Lula. Então a gente vê a curva da popularidade, eu não sei se temos o gráfico também que podemos mostrar, a curva rapidamente já estava descendente, mas tem uma queda muito mais rápida a partir de janeiro. Segundo ponto interessante, Lula perde popularidade entre os mais pobres e no Nordeste, ou seja, as camadas sociais e a região que era o bastião eleitoral do lulopetismo. Evidentemente, o problema está lá, está na qualidade de vida dessas pessoas, que não melhorou, inclusive piorou desde que o Lula entrou no seu terceiro mandato, por causa, e aí terceiro ponto, da inflação dos alimentos. Temos um problema sério no supermercado, o carrinho está mais caro e quem sofre são os brasileiros mais pobres. Com um carrinho mais caro, com salários que não sobem, nem os programas sociais estão sendo reajustados com tanta generosidade porque não tem dinheiro, os brasileiros nas camadas sociais mais baixas sofrem e acabam ficando ressentidos com o governo que lhe prometeu picanha e cerveja. Não entregou nenhuma e nem outra. E problema bônus para o governo, a segurança pública, que está um desastre. Aquilo que estamos vendo nas manchetes dos jornais de homicídios, assassínios, latrocínios, assaltos também nas grandes cidades, está afetando principalmente os mais pobres, que são as pessoas que não têm segurança particular, ultra armada, como o presidente da República, como o que inclusive aumentou o armamento da sua escolta, como os ministros do STF, e a população está à mercê dos bandidos, e esse é um presidente que, como vimos há pouco, é um presidente que defende o direito de roubar um telefone celular e não sofrer nenhum tipo de consequência judicial. Então é tudo isso, é o conjunto da obra que leva a ter uma popularidade mais baixa do que o pior momento de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Bolsonaro tinha 30%, Lula tem 24%, e uma popularidade que nunca antes Lula teve ao longo de seus governos. Esse governo é um desastre e os números estão aí para demonstrar isso. Pois é, Piotr, estava vendo o gráfico que o Cauti comentou, 17 de dezembro foi a última pesquisa do Datafolha e agora esse resultado do dia 14. Realmente, ela, na curva ali da parcela dos que avaliam o governo Lula bom ou ótimo, cai de 35% para 24% agora. E os que consideram ruim e péssimo sobe de 34% para 41%. 24% é abaixo do piso do PT. O piso do PT é sempre apontado assim, daquele que vai votar no PT, vai dizer que o presidente é ótimo de qualquer jeito, em torno de 30%. Sempre teve uma tolerância, ou seja, que a gente coloca uma tolerância quase abusiva, nesse caso de 3 pontos percentuais, seria 27%. 24%, nós estamos falando bem abaixo de 27%. Ou seja, o piso está bem abaixo. E aí nós estamos dizendo que realmente o humor mudou. Mas o que o Datafolha está dizendo agora pela pesquisa, todo mundo percebe nas ruas.
As pessoas perderam a paciência com Lula. Primeiro porque entenderam que é um blefe. Aquilo não é de verdade. Mais de 2 anos e o governo não entregou nada. E não entregou porque não tinha o que entregar. Só alguns gestores de fundos ali da Faria Lima acreditavam que, olha, o Lula do primeiro mandato, o que demonstra uma ignorância política. O Lula do primeiro mandato, eu vou insistir aqui de novo, era o Palocci. E o Lula do segundo mandato era a China. Nunca houve ali uma genialidade de pensamento econômico, de programa de governo. Não houve, até porque ele se baseia em modelos que foram reprovados no século passado. Imagina sendo aplicados agora em 2025, ou 2024, ou 2023, quando voltaram ao poder, segundo o que avisou ali o resultado, né, do TSE. Mas vamos lá, a questão é essa. Mas eu vou pegar num ponto aqui que o Caute fez menção, sobre o lado econômico e, obviamente, a questão da violência. Dentro de um processo, de uma lógica de liberdade econômica, qualquer pessoa pode comprar, por exemplo, um telefone celular que custa, sei lá, R$5.000. Vou pegar um preço aí alto, mas, enfim, não é dos mais caros também. Tem coisas que custam bem mais. Então, qualquer pessoa. Agora, alguém que ganha, por exemplo, tem renda familiar de R$5.000, o quanto custa um telefone de 5 mil para ele? Imagina o tanto de economia. Não importa se ele vai pagar em 10, 15, 20, 30 vezes. Ele comprou e ele tem direito de comprar. Se fez uma boa escolha ou não é essa questão que nós vamos julgar agora. Se ele perder isso, se ele for assaltado e perder o celular, como já aconteceu por diversas vezes, e o presidente diz assim para esse cidadão, essa pessoa mais humilde, não, ele está roubando para tomar uma cervejinha. A perda para ele é o equivalente a renda familiar daquele mês. O celular foi. Para ele conseguir fazer de novo, pesa mais. Para alguém que tem, obviamente, uma renda mais alta, ainda é dolorido, mas ele tem uma capacidade de recuperar ou de comprar outro mais rápido, sem que isso pese tanto no orçamento. Esse discurso do Lula bate muito mais neste público que agora derruba a popularidade do presidente, que são exatamente as pessoas mais humildes, de salários mais baixos ou de renda mais baixa. Agora, como é que alguém no governo não percebeu isso lá atrás? Se eles não conseguiram perceber o básico do marketing político, de não falar bobagem que vai afetar justamente o público que mais vota no Lula, imagina só o que fariam quando chegassem no governo. Bom, a gente não precisa imaginar, a gente está vendo.